Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, mas você já sabe disso porque você clicou neste link. Ou alguém mandou você escutar esse podcast e falou, escuta as meninas do Pátria Amada porque esse podcast é maravilhoso. E daí você falou, eu não quero ouvir esse podcast, mas agora você tá aqui, então sente-se. Fique à vontade. Você começou a lavar a louça, a mão tá cheia de detergente, essa pessoa não dá pra eu trocar, é aqui que eu tô mesmo. Exatamente. Você já tá toda suada na academia. Sabe, dá uma chance pra gente. Com o tempo se acostuma com a gente é um gosto adquirido, eu diria. Sim, a gente é igual comidas exóticas, assim. Você tem que experimentar umas 3 vezes até você gostar. Mas depois que você gosta... daí eu quero ver você parar. Eu gostei dessa risada. Grave e use sempre. Depois... Ai, gente, bem-vindos ao podcast, gente. Hoje quem vai me contar uma história é a dona Renata Schmidt. Mas antes, recado rápido, gente. A gente criou uma comunidade no Reddit. Ah, isso é verdade. Chama Trevosidades. É a única com esse nome, por motivos óbvios, porque ela chama trevosidades, é uma palavra que esteja muito no vocabulário nacional. E a gente criou pra quê essa comunidade, gente? Porque a gente vive recebendo sugestões muito legais de caso de vocês pelo Instagram. O problema é que a interface do Instagram é horrível pra você pesquisar coisas. A gente só consegue pesquisar por nome de usuário. Então, às vezes, a gente perde sugestões legais, porque a gente pensa, nossa, alguém me deu uma sugestão legal, mas quem que foi? E aí a gente só consegue achar se a gente olhar nome por nome, e com o tanto de mensagem que a gente recebe, tá ficando meio que inviável. O que é bom, porque a gente tá crescendo, é um sinal de que estamos crescendo, mas é ruim porque a gente acaba tendo necessidade de usar outra plataforma. Então tá lá, é em parceria com o Terror na Esquina, um podcast mara, que é amigo do Pod também. Muito amigo do Pod. E vai ser um espaço pra gente falar de tudo, assim. Sabe como a gente pede história trevosa pra especial de Halloween? Agora vocês podem falar disso o ano inteiro, se vocês quiserem. Pois é, gente. E outra coisa que é interessante falar, já falando disso do Instagram, às vezes vocês mandam uma correção pra gente e a gente fala, muito obrigado, vou tentar não falar mais isso, vou tentar fazer isso, não sei o que, tentar corrigir. E daí o que acontece? A gente recebe várias mensagens, acaba se perdendo. Então, deixa nos comentários do post do episódio. Sim. Porque daí todo mundo pode ver e atinge mais gente. Daí se a gente esquecer de corrigir ou se a gente esquecer de falar no podcast alguma coisa sobre, as pessoas já viram e já se antenaram que o importante da correção é justamente educar. Então, daí você não educa só a gente, você educa todo mundo já vê, né? Todos os ouvintes já vê aquilo. Então, porque senão a gente acaba esquecendo. Realmente, graças a Deus, a gente tá recebendo bastante mensagem. Vocês são maravilhosos, estão sempre interagindo com a gente ama. Continuem. Mas às vezes, se for pra todo mundo ver, coloca no comentário, ou se for uma história que você queira compartilhar, manda por e-mail ou lá no Reddit. Isso. A gente tá aprendendo a mexer, tá? Tem um pouco de paciência com as tias. Nossa, gente, eu só usava o Reddit pra porcaria. Então agora eu vou ter que usar o Reddit. Agora eu vou ter que aprender. Eu uso mais eu uso muito como, tipo, pessoa que lê as coisas dos outros, não como pessoa que modera. Então eu tô aprendendo ainda a assumir esse novo papel de moderar coisas dos outros. Mas você, porque a gente começou a fazer esse Let's Not Meet, tipo, eu nunca tinha ficado muito interessada nesse subreddit, nesse gênero, e daí eu fiquei super interessada por sua causa, porque você começou a falar, e daí o Fê, por causa do Terror na Esquina, me influenciou a gostar de creepypasta. Então, às vezes eu não consigo dormir, eu vou pro Reddit e começo a ler essas coisas. Então, eu acho, e vejam se vocês querem isso, ouvintes, que eu acho que a gente devia fazer um mini episódio com as trevosidades.
toda semana ou uma vez a cada 2 semanas. Nossa, eu adoro a ideia. A gente faz tudo que... A gente pega o melhor post que tiver no Reddit e a gente dedica pro usuário que postou e a gente lê pra todo mundo. Um mini episódio, 20, 30 minutos, a gente fala umas besteiras, é conteúdo a mais para os nossos ouvintes e... A gente divide as nossas trevosidades, porque agora eu gosto disso, gente. Agora eu gosto bastante de creepypasta. Eu adorei a ideia. Sim. Nossa, gente, tem um podcast que é só Let's Not Meet. O nome é Let's Not Meet, a True Horror Podcast. E é o podcast inteiro só com o cara lendo essas histórias. São 3 ou 4 histórias por episódio. E eu lembro que quando eu tava na Sonder, né, que eu tava no meu outro emprego, eu passava o dia escutando. Tanto que eu quase zerei esse podcast. Eu ouvi assim o dia inteiro. Sensacional. E aí você fica... Porque são coisas que te fazem pensar como o ser humano é louco. Porque a gente passa por cada coisa. É cada gente doida. E eu acho que a gente precisa disso no Brasil. A gente precisa de um subreddit. E a gente precisa de um podcast chamado Mini Trevosidades. Mini Trevosidade. Boa! Então, a gente precisa de um minisódio toda semana ou a cada 15 dias de Mini Trevosidades. Então... Sim. Gente, se vocês gostaram da ideia, corre pro Reddit, acha o nosso subreddit e já começa a escrever as suas trevosidades. Exatamente. Pra gente poder fazer esse mini, vocês têm que contar suas histórias. E é bom que a gente tá falando de Reddit, porque no episódio que a gente soltou de Halloween, na quinta-feira passada, eu cheguei a comentar, a gente contou aquela história brisadíssima do cara que teve a vida... Eu não vou falar muito, porque eu acho que deve ter gente que não deve escutado ter ainda. Tempo de ver ainda. Mas eu contei uma história e eu falei meio por cima que hoje em dia, nos Let's Not Meet que a gente vê no Reddit, os Redditors, né, quem escreve, é incentivado a não dar detalhes pessoais da própria vida que possam te identificar. E eu disse que eu ia contar por que depois. E esse momento chegou. Ah, você vai contar o caso que fez tudo, que fez as regras mudarem. O caso que fez as regras mudarem, gente. Sabe quando você vê um sinal, assim, alguma coisa, favor não fazer isso. Você sempre sabe, quando é uma coisa muito bizarra, você sabe que tem uma história por trás. Tipo, favor não comer maionese na praia. Você sabe que aquele cartaz tá ali porque alguém fez alguma merda. Favor não lavar a bunda na pia. Tem esse cartaz brasileiro famosíssimo. Favor não lavar o cu na pia, sério. E aí você fica pensando, gente, quem fez isso? Alguém fez isso. Quando eu tava no Brasil, eu e meus amigos, a gente ia num bar, o Bar Duval. Era um bar super legal que só tocava rock e era o único da rua que só tocava rock. Então a gente amava aquele bar. Só que era o bar mais roots da face da terra, sabe? Tipo, você não comia no Bar Duval. Sempre tinha umas baratas no Bar Duval, a gente sabia que você ia lá pra escutar rock, tomar cerveja e daí no banheiro das mulheres tinha uma folha de sulfite assim escrito favor cagar em casa. Porque a privada não funciona. Gente, como a vigilância sanitária não fechou esse bar? Meu Deus! E você sabe, centro de São Paulo. E você sabe que se tá escrito numa folha de sulfite, favor cagar em casa, porque a descarga não funciona, é porque você sabe que tem uma história de um toroço no Bar Duval. Conta pra gente, você é o autor do Toroço no Bar Duval? Você conhece quem foi que fez o Toroço no Bar? Se você conhece, se você tem alguma história do Bar Duval, conta pra gente. Você que é o originário, o Toroço originário do Bar Duval. Quem é o Toroço original? Quem é? Quem afundou o Titanic que gerou a folha de sulfite? Conta pra gente. Ai, gente. Ai, que bom que a gente falou de cocô pra descontrair, porque vocês vão ficar pistolas. Cocô. Todos vocês, a Natália principalmente. A pressão já tá alta. Vamos embora. Vamos lá, vou começar com as minhas fontes. As minhas fontes são os podcasts Serial Napper, I Said Goddamn, é o nome do podcast. Goddamn. Morbidology, também outro podcast. Um site que chama The Netline, o Reddit, também. E os canais do YouTube The Back of the Archive, Nexpo, Cadaver, That Chapter, Archive Obscura, Bunker e o Lazy Masquerade. São muitas fontes.
E eu vou contar pra vocês a trágica história que ficou conhecida na internet como Jason in Hell. Jason in Hell? Jason in Hell. É a história de um programador que chama Jason Worley. E Jason in Hell era o nome do usuário que ele criou no Reddit para compartilhar a história dele. Tudo começou em 2016, quando Jason in Hell, cria um post numa thread do Reddit para pedir conselhos de relacionamento. E o título, né, do post do Jason, e é um post longuíssimo, gente. Depois, se alguém quiser que eu mande, o post foi arquivado, depois vocês vão saber porquê, mas eu tenho o link dele na íntegra para quem quiser. Então, se alguém quiser depois ver tudo, me pede que eu mando. Mas o título do post é: Eu não consegui superar o fato da minha mulher ter me traído com meu vizinho. Ai. E quando ele começa o post, em 2016... Por que ele não superou? Não, prepara seu coração, prepara o seu medidor de pressão, porque essa história é revoltante. E aí ele conta que... ele começa o post falando: faz 476 dias que tudo aconteceu, que o caos começou. E como que eu sei? Eu sei porque todo dia eu acordo sem conseguir superar e eu falo pra mim mesmo: calma, só fazem tantos dias. Vai ficar melhor. E já fazem 476 dias que ele acorda e fala isso pra ele mesmo. Ok. Como tudo começou? Vamos lá. Voltando no tempo. Essa é a minha fita rebobinando. O Jason e a esposa dele, a Brandy, eles ficaram noivos por 2 anos, né? Eles já namoravam há algum tempo, eles ficaram juntos 10 anos no total. Eles foram noivos por 2 anos, eles casaram quando ela engravidou do primeiro filho deles. Eles tiveram o filho mais velho, Tyler, e... quantos anos? Deixa eu fazer as contas aqui. Nossa, gente, minha matemática é muito ruim. Qual que é o... O Tyler tem 10 anos e a filha mais nova, Charlie, tem 3. Então foi 7 anos depois, né? Sim. Tá. Desculpa. Tô cansada. 7 anos depois eles tiveram a filha mais nova, Charlie. O relacionamento tava tudo certo. Ele era engenheiro de computação, né? Ele chama de software engineer, engenheiro de software. Ela não trabalhava, ela era dona de casa. Quer dizer, ela trabalhava como dona de casa. É um trabalho, não estou menosprezando ser dona de casa. Não, é meu sonho. Mas eu tenho uma visão um pouco... A Brandy me irrita, e ela vai irritar vocês também, se preparem. Quando tudo começa, ele fala que em 2015 ele é promovido no trabalho e ele começa a ter que fazer muitas horas. Ele é promovido, pega um projeto gigantesco e ele começa a trabalhar, assim, 60 horas por semana. Sim. Mas ele sempre foi, ainda assim, um pai muito presente. Mesmo fazendo essas horas malucas, ele ainda colocava os filhos pra dormir toda noite. Ele era louco pelos filhos, assim. Ele era o super pai, basicamente. E aí ele percebe que tem alguma coisa errada, uma vez que ele vai pegar o celular da Brandy pra conferir alguma coisa, e ele percebe que ela colocou uma senha no celular. Ela nunca tinha senha no celular antes. Ela nunca tinha travado o celular. E aí ele perguntou pra ela, né, se tava tudo bem, porque ela tinha colocado senha no celular. E ela disse pra ele, só pra dar um panorama, gente, nenhum dos dois tinha senha no celular, tá? Um tinha acesso ao celular do outro. Não vou entrar no mérito de privacidade ou não, se o relacionamento deles era assim e tava bom pros dois, que bom pra eles. Mas que é estranho, se sempre é assim, e daí do nada você tem uma senha, é estranho. É por isso que o negócio é já começar com a senha. Porque eu ia ficar muito cabreira. Tipo, você pega, do nada você tem uma senha agora. Sim. O que tá rolando, tchutchuca? E ele perguntou pra ela o que está rolando, tchutchuca. Brandy responde: é que eu tô com uma surpresa de Dia dos Pais pra você e eu não quero que você descubra o que é até o Dia dos Pais. Então o celular vai ficar com senha até o Dia dos Pais. Ótimo, ele falou que beleza, não pensou mais nisso. Mas aí no dia seguinte ela chegou pra ele e falou: nossa, eu vou te contar o que é a surpresa, porque eu fiquei me sentindo muito culpada de esconder isso de você. É um par de chifre. Não. Ela falou: a surpresa é que eu falei pro nosso vizinho, o vizinho deles é um contractor, eu combinei com o nosso vizinho dele transformar o nosso basement num home office pra você. Porque como você tá trabalhando muitas horas, você pode começar a trabalhar de casa também. Isso é meio...
Isso é fofo, mas o que ele achou estranho? A Brandy é o tipo de pessoa que ela sempre falou pra ele, e eles se conhecem há muito tempo, que ela não se arrependia de nada que ela fazia, que o segredo dela pra ser feliz era levar uma vida sem culpa. Não interessa se tá certo ou errado, o importante é você não ter culpa de nada. Então ela vem falar do nada, deixa eu te falar o que é porque eu me senti culpada, não era compatível com a personalidade dela. Se você não sente culpa de nada, você é uma planta. Você não tem que se envolver em relações complexas. Como que você não vai se sentir culpa de nada? Você é perfeito, você nunca erra. Assim, você nunca erra. Ela falava erra. que ela se orgulhava de viver uma vida sem arrependimentos, que se ela errava, foda-se. Ela não ia se sentir mal por errar. Não, você não precisa se sentir mal o resto da vida, mas você pode te reconhecer, pedir desculpas, reparações, né? Não fazer de novo. Pois é. Vai guardando as informações. E aí ele falou que ele estranhou. Já tô puta. E aí, coisas que vão acontecendo que vão deixando ele desconfiado. A obra começa, mas a obra nunca termina. A outra coisa, só pra dar também uma noção, pra vocês visualizarem os personagens. Quando isso acontece, o Jason tem 30 anos, a Brandy tem 29 e o vizinho tem 58 anos, se não me engano. É um cinquentão. Podia ser pai dela, dos dois, na verdade, né? Beleza. Mas aí ele fala que ele estranha que a obra demora, que o vizinho tá lá cada vez mais. Detalhe que esse vizinho tem uma namorada e tem um filho que é amigo do Tyler, do filho deles. O vizinho tá cada vez mais lá, a obra avança cada vez mais devagar e ele vai ficando cada vez mais desconfiado. Aí, o que ele decide fazer? Os dois têm esses planos de celular que é muito normal nos Estados Unidos, que um tem acesso ao GPS do outro. E aí, o que ele vê? Quando ele abre o GPS dela, do celular dela, ele percebe que tem vários buracos na localização do GPS, que é quando tem momentos que ele percebe que ela desliga o celular. Ai, meu Deus. O que ele acha muito estranho, porque assim, ela é dona de casa. Ela deveria estar com as crianças o tempo todo. Onde ela tá? Com quem que as crianças estão? É uma preocupação válida, não é uma questão de ser super possessivo, ciumento. É a mãe dos seus filhos, a pessoa que tá cuidando dos seus filhos, você precisa saber onde é que ela tá. Você precisa saber com quem seus filhos estão. Até porque o Tyler, ele já vai pra escola, mas a Charlie, a filha mais nova, de 3 anos... Ela tem 3 anos. Ela ainda não vai pra escola. Ela fica em teoria, ela fica o dia inteiro com a Brandy. Sim. E aí ele vai ficando cada vez mais encucado. Aí tem um dia que o que acontece? Ela vai pro banheiro tomar banho e tem um intervalo de alguns segundos entre ela entrar no banheiro e o celular tá desbloqueado, o celular dela. E, gente, ele tá contando tudo isso no Reddit, tá? Pro mundo, assim. E aí ele pega o celular dela desbloqueado e ele vê uma mensagem que ela mandou pro vizinho. Nossa, eu tô fazendo bolo e eu tô toda suja de cobertura. Você quer vir me lamber? Gente, uma mensagem completamente inocente que você manda pro seu vizinho. Eu não sei do que ele tá falando. E ele fala que ele leu, mas que ele achou que podia ser uma piada, porque ele falou que ele usou essas palavras. Ele fala que ela tem um senso de humor muito pervertido. Então ele fala que ele achou, como não tinha mais nenhuma mensagem, ele achou que era tipo uma piada. Ele deixou pra lá. Gente, só que já foi traída e pegou a mensagem no celular. Tipo, quando você pega... Pior de tudo é quando você pega sem querer. Porque quando você vai desconfiada, achando que você vai encontrar alguma coisa, você sempre encontra alguma coisa que você não gosta. Mas quando você pega sem querer, porque você confia 100% na pessoa, você não tá nem procurando uma mensagem, e você acha as mensagens e você começa a ver tudo que se passou quando você achou que você estava sendo a pessoa mais amada do mundo, é um tiro na sua cabeça que é uma dor no coração. Eu já passei por isso, eu não desejo isso pra ninguém. Eu desejo isso pra algumas pessoas, mas eu não desejo... Nenhuma delas é boa, a maioria tá na família Bolsonaro, gente. Mas sério, é uma dor tão desgraçada que eu não sei como ele conseguiu não achar que é uma piada e não... Adivinha o que eu vou falar agora? Calma que piora. Ai, meu Deus. Ele achou que fosse uma piada, mas depois ele descobriu que essa safada, ela apagava as mensagens do celular dela de hora em hora. Que nem a telecena. Pois é. Beleza, só que aí, imagina, isso vai passando assim, semanas, gente. E essa obra não acaba, e cada vez mais ela tem
esses buracos no GPS, e ele vai ficando cada vez mais preocupado, ele não sabe como abordar. Cada vez mais ela tá fazendo bolo e precisa ser lambida. Depois disso, ele não quis mais olhar a mensagem do celular dela, tipo, ele não tentou mais esse intervalinho dela, mas o que ele decide fazer? Ele decide que ele precisa saber o que tá acontecendo, e ele fala pra ela que ele vai instalar um antivírus no celular dela, e ele instala um software que existe, eu pesquisei, existe um software até hoje, que ele tem a carinha de um antivírus, mas que, na verdade, ele replica todas as mensagens que você recebe e ele manda para o celular da pessoa que instalou. Eu tenho uma amiga que já fez isso. É mesmo? Uhum. É bem legal, tá? Mas funciona. Assim, eu não... ele fala que ele sabe que foi errado. Eu acho que é uma coisa errada de se fazer. Muito. Mas... vamos ver, vamos esperar. Okay? Ele contou no Reddit que ele fez isso. Tá. Eu quero ter empatia com ele, mas eu não sei o que ele vai fazer ainda, então eu não posso nem desenvolver esse sentimento humano. E aí ele descobriu um sexting, assim, um sexting nervoso dela com o vizinho. E ele fala, inclusive, que teve um dia, ele conta que a mãe dele pediu pra ficar com os netos um dia, que ela tava sozinha em casa. E nesse dia, a Brand ficou mandando mensagem sem parar pro vizinho, querendo trombar esse vizinho pra transar de qualquer jeito. E o vizinho disse que não podia porque ele tava terminando uma obra em outro lugar, em outra casa. E ele, enquanto isso, o Jason segurando. Ela lá vem encher minha laje. Tipo, nessa pegada. E o Jason, assim, qual era o plano inicial do Jason? Ele queria pegar os dois na cama, porque ele falava que ele só ia... Ele era tão, assim... Ele falava que ele nunca tinha imaginado que ela seria capaz de fazer aquilo com ele. Então, na cabeça dele era assim... não, imagina, ela tá só provocando, ela não vai fazer nada. Ah, não, deve ser só, tipo, um sexting. Eu não acho que ela vá chegar às vias de fato. Ele só ia... Tipo, ele fala que o cérebro dele só ia aceitar se ele visse. E aí, chega um fatídico dia, o que acontece? E detalhe, gente, que esse vizinho, era amigo deles, eles estavam na mesma casa fazia alguns anos. Esse vizinho era amigo da família. Amigo da família de frequentar aniversário de filho, deles saírem juntos, jantava o vizinho, a namorada. A traição é dupla. É dupla, sim. E aí, um belo dia, eles estão jantando, ele, o vizinho, a Brand e a namorada do vizinho. E a Brand e a namorada do vizinho comentam que elas queriam muito assistir aquele filme Magic Mike XXL, sabe, Magic Mike 2? E o Jason fala, vão vocês, eu fico olhando as crianças, não tem problema nenhum. Normal, tipo, e ela vai. Por que ele faz isso? Ele quer ver se o vizinho vai contar alguma coisa pra ele. Porque eles são amigos. Ele pensa, vamos ver se eu ficar sozinho com o cara vai me falar alguma coisa. Ai, amiga. Detalhe que tudo isso aconteceu e o home office não tá pronto ainda, tá? Enfim, nisso. O home office tá sendo feito pela Prefeitura de São Paulo, né? E aí, imagina a situação. Tá o Jason no sofá da sala, com o vizinho, e as crianças estão jogando videogame na sala. E a Brand tá no cinema, mandando mensagem pro vizinho, falando todos os jeitos que ela quer transar com o vizinho. E o Jason tá recebendo cópia de todas as mensagens. E o vizinho na casa dele, tipo, fingindo que... Na casa dele, no sofá do lado dele. E o vizinho tá respondendo. Eles estão fazendo sexo por mensagem do lado do marido. Ai, gente do céu. Gente, é muito... Isso dói demais. Calma que piora. Eu não tô defendendo qualquer ação que ele vai ter nessa situação, porque eu já sei que não vai ser bom. Mas, gente, isso dói demais. E aí, ela manda pro vizinho um vídeo dela se masturbando no banheiro do cinema. E aí, ele fala no Reddit que, com isso, ele já tá, assim, extremamente machucado, mas a gota d'água é quando ela manda pra ele, eu te amo, pro vizinho. Puta. E o vizinho fala, eu também te amo. E aí, o vizinho fala, você é minha garota agora. E ela responde, eu sempre fui. E aí, ele fala que ele não aguenta mais. Que ele fala que pra ele foi a gota d'água. Ele espera ela chegar em casa com a namorada do vizinho. E ele fala pra ela e pra namorada do vizinho, senta aqui. Aí elas sentam e aí ele vira e fala, então vocês se amam? Vamos conversar, vocês se amam? Aí ele fala que ela regala o olho. Ela fala, imagina, o que você tá falando? Aí ele mostra a mensagem. Yeah.
Eu faria a mesma E coisa. aí ela fala, a reação dela é falar, não, foi só uma mensagem que saiu do controle, é a primeira vez que isso acontece. E ele falou, então vocês chegaram a trocar foto? Aí ela, não, nunca. Aí ele mostra o vídeo. Nisso, a namorada do vizinho surta e começa a bater no vizinho. E a Brandy olha e fala, não, foi só dessa vez. E ele com os recibos tudo. Gente, se você vai mentir, você tem que ter certeza que não há recibos. Só pra dar também um parênteses, gente, nesse momento, quando ele confronta, né, o casal, ele manda os filhos irem brincar no quarto. Então as crianças não veem nada disso, as crianças estão lá. Né? E aí, o que a Brandy faz? Nisso, no que ele fala que ele quer separar, a Brandy vira pra ele, e isso na frente dos vizinhos, na frente de todo mundo. A Brandy vira pra ele e fala, tudo bem, se você quiser separar, você nunca mais vai ver seus filhos. Como assim? Não tem problema você transar com outra pessoa, se apaixonar por outra pessoa, nunca terminar o home office, não tem problema. Sabe, tipo, acontece, a vida é uma bosta, às vezes a gente machuca as pessoas, às vezes a gente se machuca e tá tudo bem. Agora você proibiu o pai que não fez nada demais. Quebrou sua privacidade, mas ele não fez nada demais. Você vai proibir ele de ver os filhos? E no que ele fala, como assim você vai me proibir de ver meus filhos? Ela fala, porque eu só fiz isso porque você não me dá mais atenção, porque você tá trabalhando demais. Isso não é motivo! Ela jogou a culpa pra ele e deu, assim, 5 minutos, ela virou a situação e ela estava gritando com ele, ela ainda gritou e falou assim, se você quer separar, beleza, mas você tem que tomar uma decisão agora, senão eu vou tomar por você. Olha essa filha da puta! Filha de uma porra azeda. Nisso, os vizinhos ficam tão em choque que a vizinha, a namorada do vizinho, que tava pistola, com razão, começa a tentar acalmar as pessoas. Não, gente, vocês precisam conversar. Ela sai com o vizinho pra eles trocarem ideia. Tipo, pegam o filho dele, né, voltam pra casa e deixam os dois lá, porque ninguém entendeu nada dela virar e começar a gritar. Nisso, eles decidiram que o Jason ia ficar na casa e ela ia com os filhos pra casa da mãe dela. Uhum. Gente, ela conseguiu fazer um gaslighting de todo mundo. Sim. Olha o perigo dessa pessoa. E aí, o que ela fez? Ela levou os filhos. Ele, inclusive, queria ficar com o Jason. Jason não, desculpa, gente. Ele, inclusive, queria ficar com o Tyler, o Jason. Uhum. Mas a Brandy disse que não, porque não fazia sentido, porque ela ficava em casa, era parte do trampo dela ficar com as crianças, então que era melhor ela levar os 2 filhos. Beleza. Eles ficaram uma semana vivendo separados, e aí ele combinou, beleza, a gente fica durante a semana, a gente fica separado, mas de fim de semana eu quero ficar com as crianças. Quando ela vai entregar os filhos no fim de semana, ele fala que os filhos dele estão emocionalmente destruídos. Por quê? Ela explica, o que ela disse pros filhos? A gente tá indo embora de casa porque o pai de vocês tá bravo comigo. O Tyler virou, que tinha 10 anos, e perguntou, eu posso ir morar com o papai? Ela falou, não, a gente não pode voltar pra casa enquanto seu pai não voltar a gostar de mim. Gente, ela colocou a culpa toda, ela ainda alienou o pai dos meninos. Calma que piora. Vai piorar. Nisso, ele falou que ele percebeu, e tudo isso, gente, ele falou no Reddit. Ele falou que ele viu, ele falou que quebrou o coração dele porque o filho dele veio e perguntou, pai, se a mamãe não pode voltar pra casa porque você tá bravo com ela, você tá bravo comigo também? É por isso que eu não posso voltar pra casa? E aí ele falou que não. Ele falou, não, imagina, eu quero que vocês voltem pra casa, mas você tá bravo com a mamãe. E aí ele virou pra Brandy e falou, olha, eu não quero as crianças assim, olha como eles estão muito tristes. Eu acho que a gente tem que tomar uma decisão, vamos fazer o seguinte, então volta pra casa, eu durmo no escritório. Finalmente, o escritório ficou pronto, o home office ficou pronto. Ele falou, não tem problema, eu durmo no basement. Aí ela falou, não. Agora eu não quero. Agora, se você quiser que eu volte, você vai ter que implorar pra eu voltar. Na frente das crianças. E aí ele, como assim? Ela falou assim, eu quero que você implore pra eu voltar. Ele teve que implorar pra ela voltar na frente dos filhos. E ela virou e falou assim, eu só volto se você pedir desculpa pro vizinho. Porque nossos filhos são amigos, a gente é amigo e não faz nenhum sentido você ficar criando essa treta por uma coisa, tipo, nada a ver. Então, me avisa quando você tiver pedido desculpa pra ele, eu vou pedir pra ele me ligar confirmando que você se desculpou e aí eu volto pra casa. O vizinho tava sexting, tava, tipo, transando online com a sua mulher no seu sofá, na sua casa. E você tem que pedir desculpas pra ele porque você causou no relacionamento. Gente, que mulher
horrível, que pessoa ruim. Eu quero abrir um parênteses, que se ela desligava o GPS, eles não estavam só sexting, tá? Eles claro só não podem não. provar. É, óbvio. Porque senão o GPS estaria ligadíssimo. E desculpa, se você tá no sexting e você mora do lado da pessoa, você tá transando com a pessoa. Ninguém vai... Eles trocaram. Mano, ninguém vai acreditar que você mora do lado da pessoa e tem a oportunidade de transar com a pessoa e você só fez sexting. Tipo, você quer que a gente comece a usar nariz de palhaço também? Para, né? A gente sabe. Sexting só acontece quando você tá em outra cidade. Se você tá na mesma cidade, vocês se encontraram e fuderam. E ele se desculpa com o vizinho. Ai, Jason. Pra ter as crianças... E aí ele conta que... E o tempo todo ela fica falando que ele tem que se desculpar com o vizinho, porque isso só aconteceu por culpa dele. Porque se ele desse mais atenção pra ela, nada dessa situação teria acontecido. Estaria todo mundo bem. Claro, ele pediu pra ser traído, chifrado, humilhado. Uhum. Pois é. Gente, é isso. Só um parênteses. Tem muita gente que fala Claro. Que estão assim, tipo... Porque teve esses dramas da Khloe Kardashian, que ela foi traída diversas vezes e ela tem 2 filhos com o cara. E o Tristan, ele foi um desgraçado, assim, ele sabendo que ele tinha engravidado outra mulher, ele pressionou ela pra ela ficar grávida, pra ela fazer o embrião e colocar numa barriga de aluguel, e quando veio à tona que ele tinha engravidado essa outra menina que tava pra parir já, a Khloe tinha acabado de colocar o embrião na barriga de aluguel. Então, tipo, e todo mundo na internet falando, eu não sei por que essa mulher fez isso, ela é trouxa, ela que acreditou, ela é babaca, vai acreditar pra quê? É impossível sentir pena dela. Mas, gente, quando você tem filho, você vai fazer de tudo pro seu filho crescer numa família completa, porque é cientificamente provado que ter os 2 pais em casa afeta muito o crescimento do seu filho, o desenvolvimento do seu filho. Sabe, de saúde mental a desempenho escolar, isso afeta muito positivamente você ter os 2 pais em casa. Então, quando você tem filho, você vai fazer de tudo. Então, não dá nem pra julgar ele, que ele tá se humilhando pra ela e pro vizinho, porque tudo que ele quer é fazer a família dele funcionar pelos filhos dele. E dá pra você ver como ele é um pai presente, porque mesmo a Brand ficando em casa com as crianças, o Tyler quer morar com o pai. Sim. Dá pra você perceber aí que tem um vínculo, sabe? E, detalhe, uma coisa que ele também conta no Reddit é que ele, mesmo depois que ele volta, né, que a Brand volta pra casa, ele tenta separar algumas vezes, porque ele fala, ele conta os dias, gente, 476 dias. E quando ele tenta separar, ela fala, além dela falar, você nunca vai ficar com as crianças, ela fala, se você tentar se divorciar de mim, eu vou falar pro juiz que há 15 anos atrás você tentou se matar 2 vezes, tinha um histórico de depressão, e ele tentou suicídio 2 vezes no colegial. E ela falava pra ele, que juiz você acha que vai deixar os filhos ficarem com uma pessoa mentalmente perturbada? Sempre que ele falava que ele ia brigar pela guarda compartilhada, usar a saúde mental da pessoa contra a pessoa. Sim. E assim, por uma coisa que aconteceu 15 anos atrás, que ele deve ter contado pra ela em confiança, né? Tipo, ninguém... É um assunto que não é fácil pra ninguém contar. E ela jogava isso na cara dele e manipulava ele emocionalmente, constantemente, pra ele ficar casado. E nesse tempo vai passando, passam alguns meses, o vizinho continua frequentando a casa deles, por imposição da Brand, porque ela fala que os filhos deles são amigos, então não tem por que eles não serem todos amigos mesmo. E ele vai aguentando, por um tempo as mensagens param, até que no Dia dos Pais de 2016, ela manda um vídeo se masturbando pro vizinho de novo. No Dia dos Pais? No Dia dos Pais. Ele confronta ela, que ele recebe o vídeo de novo, ela não deletou o aplicativo aparentemente, e ela fala, eu mandei pra ele sem querer, era pra mandar pra você. Eu queria mandar pro meu outro amante. E aí, ele Peraí, termina eu tô ligando pra minha mãe pra ela vir me buscar, que eu não aguento mais isso. O post do Reddit termina aí, ele fala que ele pede a opinião das pessoas, né, porque é uma thread de conselhos de relacionamento. Ele fala que o desempenho dele no trabalho depois disso caiu absurdamente, porque ele não consegue pensar em outra coisa. Ele fala que quando ele tá no trabalho, ele fica obcecado pensando o que ela tá fazendo em casa. Quando ele tá em casa, ele tá pensando por que ela não consegue ser feliz com ele. E quando ele pensa em separar, ele fica muito preocupado, porque ele fala que ele não consegue viver sem os filhos, e ele pede conselho.
Uhum. E aí eu vou ler alguns dos comentários, assim, meio por cima. Se alguém quiser depois ver todos os comentários, eu posso mandar o link, vocês olhem, mas comentários dos Redditors, isso é importante pro desenrolar da história. Eu não acredito que você ficou com ela. Eu não acredito que você implorou pra ela ficar. Eu não acredito que você se desculpou com o vizinho. Esse é um comentário. O outro. Você deve estar me zoando. Você ficou? Depois de toda essa merda, você ficou? É fucking inacreditável. É isso que eu tô falando, as pessoas não entendem que, tipo, as pessoas que não têm filhos, como a gente, elas não entendem o que acontece quando você tem a vida de 2 crianças na sua mão e você, tipo, porque depois que você tem filho, não existe ex-mulher, não existe ex-marido, é o pai e a mãe de seus filhos, e pra sempre vai ser, até o dia que seus 2 filhos morrerem, depois que eles morrerem, a sua vida inteira, aquela pessoa vai ser o pai e a mãe de seus filhos. Outro. Não, cara, ela não pode deixar seus filhos longe de você. Arranje um advogado e resolva essa merda. Vai ser difícil porque você se casou com uma fucking asshole. Mas assim que tiver tudo certo, você vai se sentir melhor. E aí, outra pessoa. Tipo, o fato dela estar ameaçando usar a sua tentativa de suicídio de 15 anos atrás como um jeito de conseguir custódia das crianças, caso você decida sair, é totalmente baixo e fudido da parte dela. Total. E aí, outro comentário. Olha, os seus filhos não vão pegar nada bom dessa situação. Eles vão crescer e pensar que um ambiente cheio de ódio é um casamento normal. E eles vão buscar o mesmo tipo de relacionamento. Existem muitas crianças que são muito felizes que cresceram com pais divorciados. Uhum. E o outro. Dá uma surra naquele velho, o vizinho. Arranje um advogado, entre parênteses. Espero que você tenha guardado as evidências. E fale sobre o jeito de conseguir a custódia dos seus filhos. Your wife is a twat. Que é a frase mais inglesa que eu acho que você pode usar pra falar. É tipo, a sua mulher é uma imbecil, basicamente, em português. Ele agradece, isso dá pra ver. Ele é muito, tipo... Se fosse eu já ia ter falado, vocês não sabem da minha vida. Eu não ia ter inteligência emocional pra responder todo mundo. Porque esse post no Reddit, ele viralizou, começou a ter muito comentário. Porque era uma situação tão absurda que, tipo, em 1 ou 2 dias tinha mais de 1000 comentários de gente dando pitaco, gente indignada. E ele agradeceu. E ele disse que realmente ele tinha se consultado com um advogado no trabalho, tipo, pra a Brandy não ficar sabendo. E o advogado tinha dito que a tentativa de suicídio quando ele estava no colegial não impactava em absolutamente nada a custódia, porque fazia mais de 15 anos, porque ele era uma pessoa com emprego estável, ele conseguia provar que ele tinha um ótimo relacionamento com os filhos. E ele encerra o post falando que ele tá super otimista que ele vai conseguir o divórcio e, pelo menos, custódia compartilhada. Qual que é a treta, gente? Ele postou no Reddit e ele deu vários detalhes do emprego dele, da vida dele, onde ele morava, os primeiros nomes dos filhos, o primeiro nome da mulher, e o post bombou muito. E, eventualmente, a Brandy chegou nesse post. Eita. E aí, a gente vai colocar um trecho de uma ligação do 911, que eu vou te mandar agora. Ai, o que ela fez? Foi ela que fez? Foi ele que fez? Quem fez? Ó, clica no link. Você. Ai, tô nervosa. Montgomery County 911, where's your emergency? 203 South Madison Street. In what town? Darlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Gente do céu. Brandy Worley. Brandy what? Worley. Ai, gente. Já dá pra pausar, deu pra ver o que ela fez, né? O que ela fez, gente? A gente colocou aqui o trecho da ligação que ela fez pro 911 pra vocês verem o tom de voz dela. Inabalável, plena, como quem tá contando uma história chata. Ela esperou, o Jason sempre punha as crianças pra dormir, né? Ela ficou esperando o Jason dar boa noite pros 2 filhos, colocar os 2 na cama, cada um tinha um quarto na casa. O Jason pôs as 2 crianças pra dormir, falou que amava os filhos, como ele sempre fazia toda noite, foi deitar no basement. Ela diz que tomou vários comprimidos de Benadryl. E, antes disso... O que é Benadryl? Ai, Benadryl é tipo... É um remédio que eu não sei qual que é o que ele foi feito pra fazer, mas é um remédio que é tipo um Dramin, te deixa meio... Ah, entendi. Meio grog, assim. Mas antes dela tomar todo esse Benadryl, ela comentou que ela ia fazer outro bolo. Aparentemente, Brandy adora fazer bolos.
E ela foi no Walmart. Mas ela não comprou apenas ingredientes para o bolo, ela também comprou uma faca de caça. Que quando ela voltou para fazer o tal bolo, ela escondeu no quarto do Tyler a faca. Ela espera o Jason dormir, ela entra no quarto do Tyler, pede pro Tyler, acorda o Tyler pergunta o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo, mamãe? Ela faz shh, e ela fala, vamos no quarto da Charlie, da irmã dele, e fazer uma slumber party, né? Que é tipo dormir todo mundo no mesmo quarto e tal. E ele concorda. No que ela entra com ele no quarto, ela esfaqueia o pescoço dele, do Tyler. Do filho dela de 10 anos. A Charlie chega a acordar no meio. E a Charlie pergunta à mamãe o que tá acontecendo. Ela fala, nada, volta a dormir. Você tá tendo um pesadelo. A Charlie volta a dormir e ela esfaqueia a Charlie no pescoço também. Depois ela tenta esfaquear o próprio pescoço. Eu não sei se ela nunca quis se matar ou se ela só falhou miseravelmente. Mas ela não morre. E aí ela liga pra mãe dela pra avisar. A mãe dela fica surtada. E depois ela liga pra polícia, que é a ligação que vocês ouviram o trecho aí. E enquanto isso tudo acontece, o Jason tá dormindo. Porque ela fez os filhos fazerem silêncio. Ela não fez um pio, ela não gritou, ela não fez nada. Ela queria, depois do que ela leu no Reddit, ela queria que ele acordasse e achasse a família inteira morta. E pra ele se sentir mal, pelo que ele sabe. Tipo, isso é o que você ganha por tentar separar? Cara... E enquanto tudo que você tava falando, eu tava com muito dó dele, eu tava com muito... Sabe, eu tava com muita pena, eu tava com muito... E eu tava falando, não, esse cara vai surtar, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai surtar e vai fazer alguma coisa. Ele vai falar como é que você ousa fazer isso comigo e vai surtar e vai fazer alguma coisa com essa mulher. Cara, ela é um ser humano horrível. Ele acorda com a polícia batendo na porta. Você imagina a reação desse cara quando a polícia bate na porta e explica que eles estão lá porque ela ligou pro 911. A situação toda foi tão chocante que no começo, quando a polícia ouviu esse áudio que vocês ouviram, a polícia achou que fosse uma prank call, que fosse um trote. A polícia só mandou o carro pra lá quando depois que ela desligou, a mãe dela ligou pra polícia totalmente surtada, descrevendo a mesma ocorrência. E aí que a polícia mandou o carro pra investigar. A Brandy, obviamente, né, gente, foi detida. A gente nunca ficou... A única coisa que ela... O único motivo que ela deu pra o que ela fez foi o motivo da ligação do 911. Foi só isso que ela falou. Foi a única declaração que ela deu. Quando ela foi julgada, ela disse exatamente a mesma coisa que ela disse no 911. Ele queria tirar meus filhos e eu não queria que ele tivesse meus filhos. Então é melhor ninguém ter as crianças. Gente do céu, eu nunca ouvi falar de uma pessoa tão horrível. Não, mentira, a gente já ouviu falar de várias pessoas, mas gente do céu, ela destruiu a vida dele e ela matou os filhos dele e dela. Ela matou os filhos dela por vingança a ele. Porque ela não ia aceitar a separação, porque ela não tinha atenção o suficiente, porque ela não ia ter a guarda completa dos filhos. E essa guarda 100% dos filhos, ela queria pra ganhar pensão. Porque se ela matou os filhos, ela não estava tão interessada no futuro, no bem-estar dos filhos assim. Ela estava só usando os filhos para fazer algo contra ele. E eu acho que ela estava querendo usar os filhos para conseguir pensão. Porque se você divide a guarda 50%, você não paga pensão. Eu nem sabia disso. Pelo menos aqui é assim, se você fica 50% com o seu pai, 50% com a sua mãe, ninguém paga pensão pra ninguém. Se você fica 100% com um dos pais, daí o pai que não tá com você tem que pagar pensão. Mas se você fica 50%, os dois estão tendo 50% das despesas. Então, não precisa de pensão. Ah, tá, entendi. E eu acho que é mais ou menos isso que ela tava pensando. Eu não tinha nem pensado nisso. Pra mim era só amargura menos, só era... os dois, né? Eu acho que é uma combinação. Não, mas ela, do jeito que ela é calculista... Não, e olha o nível de absurdo. Você chifra o seu marido regularmente. Descaradamente. Você obriga seu marido a implorar pra você voltar pra casa, porque do contrário você vai torturar seus filhos emocionalmente. Obriga seu marido a se humilhar pedindo perdão pro vizinho que te comeu na casa dele, na casa do seu marido. Sim. E quando o cara pede o divórcio e você vê que ele tem chance de ganhar, você decide que então você vai matar os filhos. Olha o nível do narcisismo dessa pessoa.
Eu tô chateada, hashtag chateada. E aí você vê da onde veio também, porque como não bastasse todo esse absurdo, os pais dela ainda culparam o Jason pelo que aconteceu. É claro. Quem que criou essa mulher desse jeito? Foi os pais dela, então eles não são melhores. Pois é. E ela foi condenada, tá, gente, a 120 anos de prisão, sem direito condicional. Então, ela nunca vai sair da cadeia, provavelmente, né? É capaz dessa filha da puta ser tão desgraçada que ela vive até os 120 anos só pra ferrar com a vida do Jason. Ela teria que viver até os 150, né? Eu não duvido. Tem gente que é vaso tão ruim que não quebra. É verdade. E, assim, gente, é uma situação toda, assim, pra você ter uma ideia, o Jason depois fez um post, porque você imagina, depois do que aconteceu, a notícia começou a sair e a galera do Reddit viu, quem tinha participado do post, falou, gente, olha isso, será que é ele mesmo? Porque todas as informações batiam, porque saiu notícia em todo lugar, esposa de engenheiro de software mata filhos por conta de divórcio e tal. Um monte de gente que recomendou que ele separasse começou a se sentir horrível. Porque quando que você vai imaginar que é esse nível? Que é esse o nível, né? E passou um tempo, ele fez um post dando updates. Ele agradeceu todo mundo, ele falou, gente, não se sintam mal pelo que aconteceu, não tinha como ninguém saber. Eu não e assim, o que eu ia fazer? Eu ia viver uma vida toda com uma pessoa assim. Quem tá de fora nunca sabe o nível de manipulação que a pessoa passa todos os dias. E ele contou que ele não consegue nem visitar os túmulos dos filhos, porque sempre que a família dela fica sabendo que ele tá lá, a família dela vai lá e fica parada olhando ele ver os túmulos dos filhos. Pra ele ir embora, sabe? Fazer pressão emocional. Ele tá... Sim. A família dela culpa ele por ter... Fala que se ele não trabalhasse tanto, a filha deles não ia sentir necessidade de trair ele. E aí você vê que tipo de gente cria uma pessoa que fala, eu não sinto culpa de nada, eu sou super livre, pra mim errei, tá tudo bem. Ah, eu sou a princesa. Ah, vai tomar no cu, gente, filha da puta do caralho, filha de uma porra azeda. A revolta bateu. Gente, eu tô rindo do descontrole da Natália, não do que aconteceu no caso, tá? Descontrolada, eu tô revoltada. Já vou googlar aqui, remédios para pressão. Nesse update que dá, ele conta isso, né, dos ex-sogros e tal, e ele conta que, apesar que, na verdade, assim, gente, só pra contextualizar, ele faz essa atualização pra todo mundo no Reddit quase um ano depois que os crimes aconteceram. Com outro nome, porque depois do que aconteceu, ele deleta a conta Jason in Hell. Uhum. Por razões óbvias. Ele fala que ele surtou de um jeito que ele queria... Ele fez tudo que ele podia fazer pra tirar aquilo do ar. Porque ele falou que tinha, depois do que saiu em todos os jornais, tinha um monte de gente indo fuçar na vida dele. Claro. Foi aí que ele deletou o perfil e que arquivaram o post e tal. E ele contou que depois disso ele começou a ter... Ele ficou... Como é que eu posso dizer? Ele desenvolveu um problema de abuso de álcool porque ele não conseguia mais dormir. Porque ele fala que ele não se perdoava dele não ter acordado. Ai, e aí, pra conseguir dormir, ele tinha que beber. E ele falou que quase virou um problema muito sério, mas por sorte ele tinha pessoas na vida dele que amavam ele o suficiente pra tirar a garrafa da mão dele. Ai, gente, que tristeza. E que depois de um tempo disso, ele conseguiu melhorar. Ele falou, olha, gente, eu fiquei alguns meses sem trabalhar, porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. Tudo que eu conseguia fazer, ele falou que ele tem uma cabeça extremamente analítica, que é o que ele fica, que o que ajudava ele no trabalho dele a pensar em soluções para problemas, mas que por conta dessa característica dele, tudo que ele conseguia fazer era acordar e dormir pensando no que ele podia ter feito de diferente pra a história não acabar daquele jeito. Literalmente analisando tudo. Sim, tipo, e se eu não tivesse aceitado a promoção, se eu ficasse em casa mais tempo, será que isso não teria acontecido? E se... Ela ia arrumar uma outra desculpa pra trair ele, ela ia arrumar uma outra desculpa pra fazer merda, porque ela não tem culpa de nada, ela não sente culpa de nada, é tudo culpa dos outros. Eles fazem ela agir assim. E ela foi criada por dois monstros que pensam desse jeito também. Já tô ficando revoltada de novo, eu tava acalmando, agora já tô puta de novo.
perguntaram pra ele se ele... Porque tudo isso aconteceu em Indiana, tá, gente? Indiana, nos Estados Unidos, tem pena de morte. Uhum. E perguntaram se ele achava que ela deveria ter recebido pena de morte. E ele falou que não. Por que não? Ele falou, porque a ideia dela... Ele falou, ao meu ver, o que ela queria era se matar e matar. Depois de matar nossos filhos, era se matar pra me fazer sentir culpado pra sempre. E eu acho que pela primeira vez na vida dela, ela precisa escutar não pra alguma coisa que ela queira. Uhum. Então, se ela queria morrer, eu quero que ela fique viva. Uhum. A última vez que ele a viu foi no julgamento. Quando terminou o julgamento, você pode falar alguma coisa, né? Você pode fazer um statement de impacto. Uhum. E ele olhou pra cara dela e falou, eu quero que você saiba que essa vai ser a última vez que a gente vai se olhar. Eu não quero mais saber de você, eu não quero mais pensar em você. A partir de hoje, eu quero seguir com a minha vida e você não vai mais fazer parte dela de forma alguma. Eu não vou deixar você ganhar. Forte. Todo mundo ainda procura uma explicação. O juiz que cuidou do caso, né, o nome do juiz é Harry Siamas. A frase que ele deu quando ele foi também encerrar o caso foi: algumas vezes não existe explicação. Existe escuridão nesse mundo. E essa escuridão pode entrar nas nossas mentes e nos nossos corações. A Brandy nunca falou mais nada sobre o caso. Falam que ela vive num estado que eles descrevem como unemotional. Ela existe na prisão. Não tá feliz, não tá triste. Ela existe tipo uma planta. Ela é uma samambaia na cadeia. E agora, né, faz 8 anos que isso aconteceu, né? 2016? Não, 6 anos. 6? Nossa, ó a minha matemática. É verdade, faz 6 anos. Ele seguiu com a vida, ele casou de novo. Uhum. E ele tem filhos, ele vive feliz, ele conseguiu um outro emprego. Mas ele nunca, obviamente, nunca vai esquecer o que aconteceu e as vidas do Tyler e da Charlie que foram interrompidas, né? Eu acho sensacional que ele tenha conseguido confiar numa pessoa de novo, porque quem já foi chifrado sabe o quão difícil é você confiar numa pessoa de novo. Agora, você ser chifrado nesse nível e você ser humilhado nesse nível, manipulado nesse nível e sofrer uma perda desse nível, você conseguir confiar de novo numa mulher e você conseguir ter filhos com uma outra pessoa, eu acho que é um statement pra quem ele é, assim, é tipo um atestado de o quão bom ele tenta ser, sabe? De quão esforçado ele é pra ser uma pessoa legal, assim, pra ser uma pessoa... Porque não é todo mundo que consegue. Eu ficaria extremamente amarga. Eu sou uma pessoa terrível. Eu já ia ficar extremamente amarga, eu não ia confiar em ninguém. Sim, nossa. Eu nunca mais ia confiar em ninguém. Eu não sei se eu tenho resiliência pra fazer isso. É muita coisa, né? Eu imagino. Eu entendo ele não conseguir dormir. Porque eu fico imaginando o que é você ir deitar e você acordar e a vida como você conhece não existir mais. E as duas pessoas que você mais ama, que eram os filhos, não estarem mais na sua vida e você escutar que a culpa é sua. Porque, com certeza, no começo ele se culpou. Claro. Que era o que ela queria. Porque já era um abuso tão grande, imagina. Ela lá mandando as fotos dela, os vídeos dela fazendo os negócios, falando que a culpa era dele porque ele não ficava em casa. Gente... Tipo, eu acho que ele já devia estar numa situação de abuso tão grande que ele deve ter se culpado mesmo. E eu acho que ele deve ter feito muita terapia pra ele entender que o problema não era com ele. Pra ele entender, porque por mais que às vezes nosso cérebro entenda, às vezes nossa alma não entende, sabe? A gente entende que racionalmente você não é culpado, mas você se sente culpado pela situação. Não a Brandy. Não, menos a todo mundo menos a Brandy, é. Porque ela é uma desgraçada, filha de porra azeda. Eu não sei de onde eu tirei essa expressão por falar nisso. Também não, filha de porra azeda. Gente, matar por vingança, sabe? Matar os filhos, os seus filhos pra se vingar porque seu marido não quer se separar depois que você chifrou ele. Tipo, nossa, como é que eu ia saber que as minhas ações teriam consequências? A culpa é sua, porque as minhas ações estão tendo consequências na minha vida. A culpa é sua, porque a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, né? Ela fez o rolo. A culpa é minha, mas eu faço o que eu quiser com ela, toma aí a culpa, é sua. Eu dou pra quem ela... É gente... e só fechando, gente, depois disso, a maioria das comunidades do Reddit pede pra você não falar nada que te identifique, porque a gente não sabe até que ponto o que ela fez não foi porque ela leu todo mundo falando que ela era uma cunt, e ela é narcisista, né? Ela é bem narcisista, não sabe até que ponto... Ninguém sabe ao certo porque ela fez o que ela fez, gente. Então,
o que eles recomendam hoje, quando você vai fazer um post, ainda mais se é uma coisa que tá acontecendo na sua vida, é você não dar o seu nome, não dar qual que é a sua profissão, falar alguma outra coisa, não falar onde você mora, pra você se proteger mesmo. Porque a gente nunca sabe, né, gente? Ele nunca imaginou que o post dele fosse viralizar daquele jeito. E nunca imaginou que ela fosse... E ele tava procurando fosse... ajuda, porque ele realmente não tinha... Sim. Eu acho que ele não tinha... Um parênteses que eu acho que é importante. Ele não contou pros pais dele, porque ele não queria que a mãe dele tivesse mais ranço da Brandy do que ela já tinha, porque a mãe dele não gostava dela. Porque a mãe dele enxergava ela como quem ela era. E ele falou que ele tentou conversar com um amigo, e o amigo disse que ele tinha que confiar em Deus, e ele é ateu. E aí ele não tinha mais com quem falar, ele não tinha muitos amigos próximos, né? Ele tinha esse amigo e conhecidos e tal, e aí ele foi por isso que ele apelou pro Reddit, porque ele não quis envolver a família dele, pensando nela, porque ele pensou que se de repente ele não quis que a família dele tratasse ela injustamente, depois de saber da traição. E ele queria algum conselho que fosse melhor do que confie em Deus. Porque... Gente, eu sei que... Tipo, se alguém te procura pra falar que tá com problema, por favor, não sugiram Deus. Ou qualquer entidade que você acredite, ou qualquer coisa, porque os problemas reais nem sempre são resolvidos por Deus, ou por amor a Deus. Porque se fosse assim, nenhum cristão teria problema. E a gente sabe que vários cristãos têm problemas. Não, se você tem um amigo próximo, você sabe que seu amigo é ateu e ele tá com problema, essa não é a hora de você converter seu amigo, parça. E tipo... Beleza, você pode falar, inclusive, de Jesus pro seu amigo, mas assim, você falar, olha, você precisa de Deus, não é uma solução para o seu amigo, não é uma solução para um problema. Em primeiro lugar, se você vai orar e você vai resolver os seus problemas com oração, com jejum, com esse tipo de coisa, tudo bem, essa é uma decisão pessoal, mas você sabe que Deus não vai magicamente estalar os dedos e seu problema acabou. Você que tem fé em Deus não vai resolver, seu problema não vai ser resolvido magicamente, vai ter todo um processo, e quando o seu amigo pede ajuda para um problema, ele tá pedindo ajuda pro processo, não pra oração, não pra fé, ele tá pedindo ajuda no processo dele resolver o próprio problema. Então, você sabe que Deus não vai estalar o dedo e pronto, o problema dele sumiu se ele gostar mais de Deus ou se ele for na igreja 3 vezes. Não vai. Você que é cristão, você sabe que é assim. Exatamente. Deus não estala o dedo e seus problemas desaparecem, porque senão nenhum cristão ia ter problema. Então, eu tô revoltada agora, tô revoltada com tudo. Desculpa. Gente, mas é importante, gente, fica o aprendizado, cuidado com o que vocês expõem nas redes sociais, que vocês nunca sabem quem vai chegar, nunca sabem quem vai ler, e obviamente ele em nenhum momento ele culpou o Reddit pelo que aconteceu, ele inclusive agradeceu a galera, ele agradeceu a galera da comunidade, ele falou que ele recebeu um apoio que ele precisava. Ele falou que ela falava tanto que ele não ia conseguir a guarda, porque ele tinha a questão de saúde mental, que ele não tinha força pra achar um advogado, até a galera falar, gente, cara, isso aconteceu faz 15 anos, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, sabe? Não, e ele provavelmente estava precisando falar com alguém porque ele não se sentia confortável de falar com um terapeuta ainda, de falar com um advogado ainda. Ele estava querendo colocar isso com a anonimidade do Reddit, sabe? Que é uma coisa que é super válida. Você ir procurar ajuda das redes sociais ou num grupo do Facebook, simplesmente porque são pessoas que não te conhecem. Essa anonimidade, às vezes, é muito mais fácil você escrever o que tá acontecendo, sabe, protegido pela tela do seu computador, quando ninguém tá te vendo, do que você sentar na frente de um advogado ou de um terapeuta e ter que lidar com a reação das pessoas quando você conta isso pra elas e com o julgamento das pessoas cara a cara quando você conta a sua história pra elas. Então eu entendo que ele tenha feito isso. Eu penso também que, às vezes, a gente precisa de uma visão imparcial, porque, às vezes, quando você tá numa relação abusiva, qualquer que seja ela, de um relacionamento, uma amizade, sabe o clássico, eu tô louca? Quando a pessoa te deixa num estado que você pensa, gente, será que o problema sou eu? Eu acho que, às vezes, você tem que abrir, e você vê pelo post original que ele deu muito detalhe porque ele queria, como ele tem essa mente analítica, ele queria
passar pras pessoas todas as nuances, pras pessoas darem uma opinião, tipo, olha, eu li a sua história e você tá certo. Porque ela passava tanto pra ele que ele tava errado, que ele começou a acreditar, mas ao mesmo tempo ele sabia, no fundo, que ele não estava errado. Sim. Então, ele teve esse momento, eu tô louco, gente, isso aconteceu. Não é um absurdo? O que eu faço? Ele precisava ouvir das pessoas. Essa situação é absurda, o que aconteceu com você não é legal, você precisa ir atrás de um advogado. Ele precisava dessa chamada pra ação, sabe? Uhum. O problema é que, obviamente, ninguém nunca imaginou o quão longe ela iria. O que todo mundo achou é que seria mais um desses casos de divórcio que a mulher nunca não nem ia concorda. ficar sabendo. Ela nunca ia ficar lendo o post dele no Reddit. Tipo, o Reddit é gigante. Como é que você vai achar o post do cara também no Reddit? Tipo, não é... Eu descobri que essa thread de relacionamento é uma das mais populares do Reddit. Então, ela sempre tem coisa nova e quem assina aparece primeiro. Mas não tinha como ele saber. E assim, quem garante também que depois que o advogado, sei lá, se ela não leu nada e o advogado dá a custódia compartilhada, quem garante que ela não ia fazer isso depois? Se ela é assim, ela poderia muito bem, depois que falaram, não, você tem que dividir a custódia, tá. Tá bom, eu acho que ela já ia fazer. Eu acho que o Reddit não teve nada a ver com isso. Quem vai fazer isso, já ia, alguma desculpa ela ia achar. E ela premeditou, tá? Porque ela foi no Walmart antes, ela teve horas pra planejar. Não foi tipo, nossa, surtei, vou na cozinha, não. Não. Ela foi pro Walmart, voltou, porque o argumento que ela também deu, que o advogado dela tentou dar, porque ela não falou nada, foi que ela tava louca por causa do Benadryl. Não, mas não tem explicação. Ela falou, tudo que a gente sabe, a versão dela é a versão da ligação do 911. Não. Coisas horríveis acontecem e elas nem sempre têm uma explicação lógica, gente. A explicação é, humanos são difíceis. Sim. E é isso, gente. Essa é a história da thread que ficou conhecida como Jason in Hell, que é a história de Jason e Brandy Worley. Tá bom, então. E você começa a segunda com essa. O meu caso vai ser mais... O meu próximo caso vai ser mais leve, tá, gente? Os casos que você traz, eu não sei como que eu tô fazendo esse podcast no estado de saúde mental que eu estou fazendo. Porque os casos que você traz, eles me deixam tão pistola. É que eu também fico pistola e eu não quero ficar pistola sozinha. Claro, a pistolice tem que ser compartilhada. A pistolice compartilhada é melhor. Exatamente. Mas é isso, gente. Uma nova rainha do pesadão está entre nós. Nasce uma estrela do pesadão. Nasce uma estrela do pesadão. E o nome dela é Dona Chimidity. Muito bem contada a história, como sempre, Dona Chimidity. Muito obrigada por essa bomba que você jogou nos nossos colos nessa segunda-feira. Boa semana, gente. Boa semana. Trabalha sabendo disso. Sorte do dia, você não foi casado com a Brandy. Sorte do dia, cuidado com quem você casa. Pode ser que a sua esposa seja Brandy. Tan, tan, tan. Gente, muito obrigada pela sua audiência e pela sua suculência. E é isso. Boa semana. Não esqueça que nós temos um canal maravilhoso no YouTube, muito bem tocado pela Dona Schmidt. E todos os domingos nós temos vídeos inéditos. Yes, inéditos. Inéditos, que não estão aqui no podcast. Não são episódios que você ouve no podcast. São vídeos de casos completamente inéditos, coisas completamente diferentes que a gente faz lá. Então, corre lá conferir, porque todo domingo sai vídeo novo. A gente já tem quantos vídeos no canal? Eu acho que a gente tem 107. Caralho, a gente tem vídeo pra caralho. Então, se você já terminou de maratonar a gente aqui no Spotify, Deezer ou onde é que você tá ouvindo, corre lá pra maratonar o nosso canal, dá aquela força pra gente chegar nos 3 milhões, poder largar nosso trabalho e viver fazendo conteúdo pra vocês. Não se esqueça do nosso qual que é o nosso? Não esqueça da nossa comunidade no Reddit, Trevosidades. Vai lá escrever todas as suas histórias trevosas que a gente talvez vá fazer agora uma nova coisa aqui no podcast com mini trevosidades. Já pensou? Seria legal. Você quer isso? Sim. Você quer isso? Vai lá, fala pra gente o que você quer e fala pra gente qual é a trevosidade que a gente devia contar aqui no podcast. Sim, vale tudo, tá, gente? Vale história real de gente bizarra que você trombou na rua, vale experiência sobrenatural, vale acho que vi um saci, por que não?
Vai que você viu mesmo. Por que não? Por Vai que não? tudo. A gente sabe que existe. Conte para nós. E Hadebra. Slön. Tchau.